Salve Maria Santíssima. Amém. E valei-nos o glorioso e o justo São José. Boa noite, Deus abençoe. Acenar aqui pro irmão. Amanda Martins entrou. Nossa, que surpresa. A Dai Nascimento. Tudo bem, Dai? Tiago, Deus abençoe cada um de vocês. Valei-nos o glorioso e o justo São José. Sejam bem-vindos a esta live de hoje, a esta pregação, a qual nos foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, já pedindo aqui a intercessão dos santos apóstolos. É um tema bem profundo. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais algum irmão, para que ele possa pegar aí desde o princípio toda a graça, que o Espírito Santo sim já vá conduzindo as almas, já vá chamando as almas, que os santos anjos da guarda já possam aí trabalhando, né, em favor dessas almas, para que elas realmente possam ser aí tocadas e colher os benefícios para a alma por meio desta pregação, por meio da palavra. Estamos bem, graças a Deus. Estamos bem também. Não estranhem, né? Hoje a Tatiana está como a minha intercessora, né, diante do Senhor. Então, vocês só verão a minha aqui na live, mas ela está aqui comigo, está intercedendo, né? Está bem, é importante falar que ela está bem, não está passando mal, tá bom? Né? Graças a Deus está tudo bem. Louvado seja Deus, isso mesmo, irmão, louvado seja Deus. Bom, vamos iniciar então, traçando o sinal da cruz sobre o nosso corpo, olhando para a cruz de Cristo, olhando para a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito de novo que os nossos santos anjos da guarda, eles possam estar intercedendo por nós, intercedendo a nosso favor, junto ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem e do amantíssimo coração do glorioso e justo São José. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esta live no Tatuel, Bethesda, a Casa da Misericórdia, que convida vocês para viver da misericórdia do Senhor. Pela intercessão da Santíssima Virgem, que é Mãe de Misericórdia e Mãe da Misericórdia. Que os santos anjos de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, possam estar combatendo por nós nesta noite também. O tema qual nós vamos estar tratando aqui é sobre a verdade do matrimônio, a verdade sobre o sacramento do matrimônio. É um chamado, é um alerta, é uma exortação muito grande da Santíssima Virgem, que já vem dizer que hoje os jovens não querem mais se casar. Hoje, infelizmente, né, as almas estão vivendo como se pudesse viver de qualquer jeito, né? Até supostamente agora esses dizeres, né? Digamos assim, essa mentalidade de um suposto novo normal, né? A sã doutrina da igreja, ela é imutável, ela não muda, porque a doutrina da Santa Igreja, mãe e mestra da verdade, e quando eu falo de igreja, eu falo da igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica. A doutrina não muda, porque o próprio Jesus ele vem dizer, a minha doutrina não é minha, mas vem do Pai. E a doutrina a qual os apóstolos pregaram e nos deixaram por herança, por meio da sagrada tradição e depois por meio da sagrada escritura, né, e formulada no sagrado magistério,
é imutável, porque não é uma doutrina simplesmente ou meramente humana, mas vem de Deus, né? E ela é selada, isenta de erro, guardada pelo Espírito Santo de Deus, a qual foi promessa do Pai para nós e que se cumpre hoje, vindo sobre nós. Então, perdão. O meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso nós clamamos este Espírito Santo, sabendo que nós somos sagrados. Você e eu somos sagrados, porque o nosso corpo é sagrado, porque habita nele o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E eu quero, para começar falando, né, para começar desenvolvendo esta pregação, esta live, né, seja como você queira tomar para o teu coração e para a tua alma, mas que ele esteja de fato aberto, que ele esteja de fato aberto. Por quê? Para que possa dar os frutos necessários, né, na tua alma, para que esses frutos sejam de benefício para a tua alma, né? Então, eu peço a intercessão de tantos santos e anjos do céu que nos auxiliem nesta noite. A Santa Igreja sempre viveu dessa forma, sempre pediu a intercessão desses homens e mulheres de Deus ou desses ministros que são santos anjos. Amém? Mas eu quero começar explicando, né? Quando nós fazemos o chamado, quando nós colocamos aí uma foto, né, convidando você para a live, sempre esse chamado ele tem que ter ali algum embasamento, algum mistério a ser revelado, porque já faz parte, ali naquele momento, quando você vê esse chamado, já faz parte da pregação para a sua vida, né? E nós colocamos aí um chamado, primeiramente, né, tinha-se feito um chamado, eu e a Tatiana discernindo, um chamado que ficou meio que apagado. Aí ela falou assim, não, tá faltando alguma coisa, precisa fazer alguma coisa nesse chamado, né? E aí, para falar sobre a verdade do matrimônio, logo o Espírito Santo deu para nós uma clareza. Por que não uma aliança? E nós colocamos uma aliança, né? E uma aliança que está reluzindo, né, três camadas ou três etapas de ouro diferente. Nós temos ali, né, o ouro reluzente na cor amarela, nós temos o ouro reluzente na cor branca e reluzente na cor vermelha, né? É uma aliança de fato com três cores. E é bem interessante porque dentro dessa verdade do sacramento do matrimônio, a testemunha que se faz presente é Deus Pai. Então está eu, quanto homem, está a minha esposa, no caso a minha noiva, que vai se tornar a minha esposa quanto mulher, e Deus Pai é essa testemunha. Foi muito interessante essas três camadas, porque o ouro amarelo, ele denota ali a realeza. De fato é um tesouro, mas essa realeza vem de Deus. Nós temos o ouro branco, que denota o quê? A pureza, que é necessária em ambos os corações, porque felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então Deus Pai se faz naquele momento a grande testemunha e os noivos contemplam a Deus pela pureza do seu coração. Mas aí nós temos também a questão do ouro vermelho, ali também de forma bem reluzente, que denota para nós o quê? Que denota para nós uma realidade do sacramento do matrimônio quanto sacrifício, martírio, doação. O verdadeiro amor é o quê? É se doar, é se entregar. Então, só nesse momento da aliança você já percebe a pregação que Deus já quer colocar no teu coração. Deus já quer falar para você sobre essas coisas. Não se deve receber, não se deve ir para o sacramento do matrimônio, até tomando um pouco da outra live que nós fizemos, sem você ter conhecimento de causa do sacramento, do próprio Senhor Jesus, né? Ninguém pode receber o sacramento se não conhece a Jesus. Não é, como eu posso dizer assim, não é sábio. Não é sábio receber o sacramento se você não conhece a Jesus, se você não tem certeza da sua vocação. Então, conhecendo a Jesus, eu vou ouvi-lo, eu vou ter intimidade com ele, eu vou ouvi-lo, e quando eu ouço a Jesus, eu posso obedecê-lo. Quando eu obedeço a Jesus, ele vai me indicar, eu vou ter a certeza da vocação. E com a certeza da vocação, eu vou tomar o sacramento.
Porque eu conheci Jesus, porque ele me ensinou, ele me orientou. Eu ouvi, eu escutei e eu obedeci. Então, logo, a minha vocação, ela vai dar frutos. Ela vai ser uma vocação de benefício para a minha alma, mas não só para a minha alma, mas para padrinhos testemunhas, para a alma do sacerdote que está celebrando, para a alma dos filhos que ali serão gerados, para a alma dos meus pais que estão ali prestigiando aquele momento, abençoando, dando a sua bênção, né, naquele momento. Também de todos os convidados que estão assistindo e logo estão participando, né, desta graça, deste momento tão magnífico, tão maravilhoso. Então, e aí, claro, que essa questão do ouro reluzente está denotando o martírio. Por quê? Porque vai ter confrontos, porque vai ter combates, porque vão ter forças que vão vir contra este sacramento. Porque a partir do momento que você conhece a Jesus, que você escuta, obedece a Jesus, toma por vocação a qual o Senhor te confiou, no caso aqui que falamos, o sacramento do matrimônio, você está remando contra a maré. Você de fato vai ser excluído. E hoje está muito claro isso na sociedade. Nós vemos ataques vindo de todos os lados contra o sacramento do matrimônio, contra a verdade do sacramento do matrimônio. Tanto que é utilizado, né, é utilizado da palavra, né, das mentiras, digamos assim, como novos meios de se compreender a verdade. Para quê? Para nos enganar, para falsificar. O demônio, que de fato é o pai da mentira, ele está fazendo de tudo. Ele está fazendo de tudo para colocar nevoeiros, colocar empecilhos, né? Véu diante dos nossos olhos, né? Aquela fumaça. São Paulo VI tanto falava, causa ardência nos nossos olhos, né? Nos causa uma asfixia, queima os nossos pulmões. Acabamos falecendo nesse sentido, né? E perdemos a visão da graça. E aí nós perdemos a visão da graça. E isso não é interessante. Mas ainda assim, a Santíssima Virgem, ela tem batido de frente, ela tem exortado, ela tem propagado o anúncio do Evangelho, não trazendo novas revelações, mas nos colocando aí de uma certa forma, uma clareza. Porque o coração está tão afastado, né? Os corações estão tão afastados, né, de uma oração verdadeira, de uma oração que realmente silencia a alma para escutar a Deus, que não consegue perceber, né? E ela vem falar, principalmente alguns títulos, né, da Santíssima Virgem, de aparições, né? Que já não se tem mais o sacramento do matrimônio, se querem viver somente de forma amaziada, né? Vamos juntar os panos, se não der certo, separa. Até mesmo dentro da Santa Igreja, nos próprios encontros de noivos, não se dá o valor correto e necessário que se deve para esse sacramento que é tão importante. Então as pessoas vão para lá simplesmente para cumprir tabela, quando não se deve viver dessa forma. Se deve primeiramente viver intensamente as promessas feitas no santo batismo, que depois foram confirmadas no crisma. Por mais que você foi batizado quando você era jovenzinho, seus pais, seus padrinhos assumiram isso por você, mas no crisma você acaba reafirmando isso, você assume por si só. Você assume por si só. Essas promessas, elas têm que ser aí cumpridas. Né? Tem que tomar esses votos como realmente votos que te façam lembrar que, de fato, você vai morrer. Né? Como até a gente coloca em alguns momentos, né? Memento mores, vais morrer. Ou seja, lembra-te de que é mortal. Né? Lembra-te, né, de que a cada dia que passa, a cada passo que passa, a cada respiração que passa, você está mais próximo da morte. E a nossa vida não cessa por aqui. A nossa vida não cessa por aqui. Há uma vida na graça te esperando. Há uma vida na graça te esperando. Você é querido aos olhos de Deus e Deus te quer com Ele. Então, esse compromisso, essas promessas, elas têm que ser cumpridas. Né? Eu lembro muito de Santo Antônio de Pádua, a qual fez um voto a Deus, né, para que a vida fosse poupada. E nesse voto ele entregava a vida dele para o Senhor e, de fato,
que santo esse homem não se tornou, porque ele cumpriu afinco, afã, os votos que ele fez ao Senhor. Doeu na carne, mas ele cumpriu afinco. Ele cumpriu afinco esses votos. E isso que eu estou falando para você aqui é o discernimento em cima da figura a qual nós chamamos você para esta pregação. E eu ainda nem falei, e já aproveito para falar agora, também da realidade desses 3 ouros reluzentes, amarelo, branco e vermelho, realeza, pureza e martírio, doação, sacrifício. Ali a questão dos 3 S's. Ou seja, sim, 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 que você dá no sacramento do matrimônio. Que são tão importantes que, claro que quando falta um desses sim, você der sim para o primeiro, sim para o segundo e não para o terceiro, esse sacramento não existe. Se você der não para o primeiro, sim para o segundo, sim para o terceiro, o sacramento não existe. Se você der sim para o primeiro, não para o segundo, sim para o terceiro, o sacramento não existe. O sacramento, esse sacramento do matrimônio, ele é válido quando você tem ali a consciência dos 3 sims. E eu marquei aqui, muitas vezes nós falávamos sobre eles, mas eu marquei de uma forma que no meu coração ficou muito claro, ficou muito gravado. Aquele primeiro sim que é chamado ao livre-arbítrio, né? Quando o sacerdote diz, é de livre, espontânea vontade, né? Que você, né? E diz o nome do noivo, depois diz o nome da noiva, e você diz sim, é o primeiro sim, é o sim do livre-arbítrio, né? O que é tão importante nos foi confiado por Deus. É de livre e espontânea vontade que eu estou aqui. Eu não estou forçado, eu estou de livre e espontânea vontade. Eu estou aqui porque eu conheço a Jesus, eu estou segundo a vocação que Jesus me confiou, o chamado que Jesus me fez, eu aceito de livre e espontânea vontade. Ponto. Esse é o primeiro S. O primeiro sim. O segundo sim é um sim de uma promessa à fidelidade. Você promete fidelidade, amar e respeitar, né, na saúde e na doença, né, e tantas coisas que vão sendo colocadas, né, você faz ali então uma promessa de fidelidade. Só que quando você faz essa promessa de fidelidade no segundo sim, você estende essa promessa de fidelidade aos pais que estão te abençoando, aos seus pais. Fidelidade, claro, primeiramente a Deus, depois a fidelidade também se estende essa promessa de fidelidade aos pais, aos seus pais que estão abençoando você ali naquele momento, né, abençoando o noivo e a noiva, né, concedendo, né, o filho ou a filha, né, para que se realmente una ali, né, num válido sacramento do matrimônio. Você está também se comprometendo à fidelidade aos padrinhos testemunhas. Você está se comprometendo à fidelidade a toda a comunidade, ao sacerdote, né, aos filhos que virão, né, aqueles que estão assistindo o seu matrimônio, aqueles casais que te assistem de alguma forma. Então, é por isso que é tão importante, né, você ter consciência desse segundo sim também. Uma promessa de fidelidade que se estende a muitos, e quando você rompe essa promessa, você está rompendo, você está ferindo ali o sagrado coração de nosso Senhor, você está ferindo ali o coração dos pais, né, da sua esposa ou do seu esposo, você está ferindo o coração dos padrinhos testemunhas, você está ferindo o coração dos seus filhos, você está ferindo o coração do sacerdote, você está maculando o sacramento, você está ferindo o coração de todos aqueles que te assistem na comunidade. Entendeu o quanto se estende? Entendeu que de fato quando se fere uma dessas promessas, você está ferindo, você está sendo causa de escândalo. E Jesus diz... E Jesus deixa bem claro, né? A quem escandaliza um desses meus pequeninos no sentido de pobreza em espírito, dos pequenos, dos humildes, quando você escandaliza uma dessas alminhas que eu tanto amo, melhor é que coloque uma pedra de moinho no pescoço e se lance ao mar. Porque você vai prestar conta dele. Você vai prestar conta destas almas.
E muitas almas, infelizmente, estão sendo condenadas por conta de contra-testemunhos dados dentro da igreja, principalmente por casais que ferem, que abandonam esse sim. Claro que a culpa não é só dos casais, mas é também daqueles ministros, não digo somente da questão do sacerdote, mas também questão das pastorais, eu digo de pregadores, eu digo de fundadores, eu digo de membros de comunidade, né, que não tem a postura correta, não tem a postura de testemunhar e acaba dando contra-testemunho e acaba pregando falsas verdades. Ora, o demônio é o pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. A doutrina é uma, única e imutável. Ela não muda. A doutrina da Santa Igreja Católica, ela não muda. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que dita a doutrina aos corações dos santos padres da igreja. Então essa doutrina não vai mudar. Ela não vai mudar. E claro, temos aqui o terceiro sim, que é um sim de compromisso. Que é um sim de compromisso. Um compromisso com a vida, com a abertura à vida e é um fim muito negligenciado, infelizmente. Porque se vai para lá, para o altar do Senhor, tendo Deus Pai como testemunha, mas se vai de mão dadas com Satanás, o pai da mentira. Porque diante do altar, né, se compromete com a vida, porque o sacerdote diz, na pessoa de Cristo, por testemunha a Deus Pai, ungido pelo Espírito Santo, ou seja, a Trindade está presente, e com a cara de pau mais deslavada possível, a pessoa diz sim, quando o sacerdote diz, estais dispostos, tanto para o homem como para a mulher, estais dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar, e os educar na lei de Cristo e da igreja, quando ele fala os filhos que Deus lhe enviar, é esse compromisso, a abertura à vida. Só que o jovenzinho, a jovenzinha, primeiro, vai para lá com a mentalidade de que se não der certo, separa. Vai para lá com uma para cristão católico, qual que é a palavra que você me disse mesmo, Tatiana? Para o cristão católico, não existe divórcio. Não existe divórcio. Falei que ela é minha intercessora, está aqui intercedendo com o poder, assim como Séfora intercedeu por Moisés. Olha que importante. Para nós, cristãos, católicos, não existe divórcio. Que isso fique bem claro. Não existe divórcio. Mas, infelizmente, parece que... Desculpa a dureza da palavra. Mas parece que muitos vão para lá para o altar como filhos de Satanás. Porque já vão abraçados com a mentira. E lá no altar diz sim. Mas um sim que honra o Senhor com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim, diz o Pai. É um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, está afastado de mim, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. E aí ele vai lá, estáis dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar? E ele diz sim. E os educar na lei de Cristo da igreja, aí é também a questão da família, e diz sim. Só que deixa o filho abandonado. Trazendo para uma realidade concreta, ele diz sim, né? Estou disposto a receber os filhos que Deus me enviar, mas aí ele começa a se revelar, a se manifestar, não é? Deixa cair aquela máscara que ele levou para lá, e aí ele se mostra adepto da cultura da morte. Ele começa a se mostrar a favor de anticoncepcional, a favor de pílula do dia seguinte, a implantes subcutâneos, a laqueadura, a vasectomia, a preservativo, né? Tudo aquilo que bloqueia a vida, que impede a vida, ele se mostra adepto disso. Por conta de vaidade, por conta de luxúria, né? Por conta de desordem das paixões, por conta de egoísmo, por conta da idolatria ao dinheiro. Ele começa a se mostrar, não é mesmo? Mostra as suas garras, digamos assim, que a estrela da manhã, o anjo de luz, se converte logo no demônio, em Satanás, em príncipe das trevas. Ele se mostra ali, não estou com o Senhor, mas estou com a serpente. Fui seduzido? Não, eu deixei-me seduzir pela serpente. Quando o profeta Jeremias diz para o Senhor, seduziste-me e me deixei ser seduzido, como nós ouvimos há poucos dias, né?
dentro da liturgia dominical. Mas não, ele se assemelha a Adão e Eva e se deixa seduzir pelo embuste da serpente, o mentiroso, o tentador, aquele que seduz todos os homens. Ele foi para lá com esse desejo. Ele foi para lá com esse desejo. Aí primeiro ele atentou, né, contra a abertura à vida. Se tornou adepto da cultura da morte. Se tornou adepto à cultura da morte por meio do apoio direto ou indiretamente do aborto. Por quê? Porque todo anticoncepcional ele tem ali a sua dosagem de hormônios que vai causar o aborto, que são também chamados abortos ocultos, né? Não digo somente da pílula do dia seguinte, como muitos pensam, não. É uma bomba de hormônios que, quando o esposo recebe a sua esposa, ele diz ali o quê? Que vai tomá-la como Cristo toma a sua igreja. Mas aí ele começa a envenenar a sua esposa, né? Ele começa a envenenar ela. Por quê? Justamente por conta das paixões desordenadas. Justamente porque ele não conheceu a Jesus, ele não ouviu o chamado, ele não teve o chamado, a vocação, né? Ele foi pelo impulso da carne, ele foi sem de fato ter uma vida íntima com o Senhor Jesus. O sacramento é para aqueles que têm vida íntima com o Senhor Jesus. E aí as consequências, porque dentro dessa cultura da morte, ele se mostra adepto, né, às suas agendas aí, logo ele se torna adepto direto ou indiretamente da ideologia de gênero, né, a destruição da família, porque o matrimônio de fato ele é constituído por um homem e por uma mulher, né? Desde o princípio. Então, essa questão do homossexualismo não se encaixa. É de fato uma... Eu não digo a pessoa, eu não estou me referindo à pessoa, mas eu estou me referindo à prática. É uma prática pecaminosa, é uma prática abominável aos olhos do Senhor, a qual o Senhor diz claramente isso dentro da Sagrada Escritura. O Senhor diz claramente isso. Então, não me venham... né? E eu digo isso em nome do Senhor e pedindo a intercessão dos santos e dos anjos, não me venham dizer que eu estou sendo homofóbico nesta pregação. Não, porque eu não estou condenando a pessoa, mas sim a prática do pecado. Então, que o Senhor nosso Deus, pelo teu preciosíssimo sangue, concede-nos a graça, Senhor, de podermos anunciar o Evangelho, de podermos anunciar a autenticidade do Evangelho, de realmente denunciar as obras das trevas. Ela precisa ser denunciada, porque se não for denunciada, como as almas vão se converter? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário que seja pregada e anunciada a verdade. E que seja falado sobre a verdade do matrimônio. Que nós somos vocacionados. E a qual... também é dito, né, que nós cristãos, né, John Billings diz isso, nós temos a obrigação, nós temos o dever de testemunhar perante o mundo de que é válido a vivência do sacramento do matrimônio. A instituição tão querida por Deus, mais antiga e querida por Deus. Né? E nós vamos falar sobre isso, nós vamos chegar, né, nessa realidade. Mas percebe que só nesse momento nós estamos falando aí do chamado. Percebe que o chamado, quando você vê o chamado de uma pregação... Procura entender. Se você vai assistir, ou se você mesmo que não vai assistir, mas procura entender o que aquilo está falando para você. Qual é o chamado que o Espírito Santo já está ali trabalhando no teu coração. Procura entender isso, para que quando começar a pregação você já esteja com o coração aberto à vontade de Deus, à ação do Espírito Santo de Deus. Então, isso tudo no chamado de uma aliança, porque a aliança, ela é como se diz, e eu marquei aqui para ficar muito claro, eu sou seu e você é meu, né? Ou eu sou seu e você é minha, a minha esposa, eu sou seu e você é meu esposo, mas também essa aliança, né? E Deus, né? A Trindade, né? A pessoa da Santíssima Trindade é uma pessoa que muito gosta de fazer alianças, né? Uma aliança, de fato, ela é uma comunhão de personalidade entre o homem, a mulher e Deus. Entre o homem, a mulher e Deus. Claro que Adão e Eva romperam com Deus, romperam consigo mesmo e romperam com o próximo. Agora, nessa aliança de comunhão de personalidade, nós ali
estamos tendo uma comunhão com o Senhor. É selar uma aliança em nome do sacrifício e do amor. É selar uma aliança em nome do sacrifício e do amor. E por que eu digo que a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles gostam de realmente ter essa comunhão de personalidade conosco? Porque ele faz uma aliança com Noé. Com Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos. O Senhor, no momento do dilúvio, ele faz novamente uma aliança, né? A qual vai ter o arco-íris, que vai ser o sinal dessa aliança, né? O Senhor sinalizando de forma visível, né? Para que se lembre e tal da aliança que ele fez com o homem. Ele faz essa aliança com a família. Adão e Eva, dentro de uma figura familiar, eles romperam com Deus. E aí Deus, depois do dilúvio, refaz essa aliança, né? Começa a ter um trabalho de se manifestar, de se revelar, né? Por meio de alianças, né? Então ele faz essa aliança com Noé, lá em Gênesis, no capítulo 9. Que todos os irmãos sejam bem-vindos. Valendo-os o glorioso e justo São José. O Senhor, no capítulo 9 de Gênesis, então ele começa esse processo de alianças, de se revelar, de se mostrar, e ele faz essa aliança com Noé, com a família de Noé. Olha a importância da família, com a família de Noé, olha a importância. Depois, no capítulo 17, ele faz essa aliança com Abraão, para Abraão, né? E aí vem toda aquela promessa do filho, né? Deus começa a se manifestar, a se revelar cada vez mais, e aí vem o filho da promessa, ou o filho da aliança, que é Isaac. Aí de Isaac, né, que é o filho da promessa, nasce Jacó, a qual o Senhor também muda o nome de Jacó. É muito importante isso, que ele muda ali no capítulo 32 de Jacó, né, para Israel. É mudado o nome de Jacó para Israel. Ele começa fazendo a aliança com um homem, a família, né? E ele vai formando ali um povo, né? Aí de Jacó, que agora é Israel, lá em capítulo 32, ainda de Gênesis, né? Jacó se torna Israel, nasce os 12 patriarcas, né? Dos 12 patriarcas se destaca ali José, né? Que de José, né, salva o povo hebreu, né, de um momento a qual eles estavam passando dificuldade, né? E Deus vai aumentando a sua aliança, Deus vai se revelando nessa aliança, porque é uma comunhão de personalidade. Então Deus se mostra, né? A familiaridade que nós devemos ter é com Deus, não é com o homem A, B ou C. E logo dos 12 patriarcas vem José, passa-se um tempo, vem Moisés, né? Depois de Moisés, nós vamos ver aí toda a história do povo de Benjamim, o último filho de Jacó, de Benjamim, né? De Jacó com Raquel, o segundo filho de Jacó com Raquel. O primeiro filho dele com Raquel foi José do Egito, José dos sonhos, né? O rei dos sonhos, podemos dizer assim. Mas da tribo de Benjamim, o segundo filho que Jacó teve com Raquel, é que vem um homem a qual eu quero colocar aqui, trazer a história dele, né? São dois homens, na verdade, mas eu quero trazer a história deles para a nossa realidade do sacramento do matrimônio. Bom, tem tempo, acredito eu que ainda temos tempo do Instagram, mas que eu quero falar com isso, né? Eu quero falar de Saul. Saul, que foi ungido pelo profeta Samuel, no livro de 1 Samuel, nós vamos ver lá Saul sendo ungido, porque o povo, ele repudiou a Deus. O povo repudiou a Deus. Para você que está compreendendo esta live, que está sendo de benefício para a sua alma, vou fazer como o irmão nos ensinou, Tatiana. Acabei de me lembrar aqui. Você que está no Instagram, clica aí no aviãozinho e compartilha, vai compartilhando, né, esta live, esta pregação, para que alcance o máximo de almas possíveis, né?
Certa vez o Senhor, ele me ensinou, quando eu me preocupava com pregações, como eu ia pregar, para quem eu ia pregar, e o Senhor, ele me ensinou que eu não devo pregar para pessoas, mas eu devo pregar para almas, né? Visar as almas e não as pessoas. Então eu peço para você, vai compartilhando essa live, vai clicando no coraçãozinho, vai compartilhando nos grupos do Instagram, vai compartilhando pelo aviãozinho, para que outras almas possam ter aí a possibilidade de escutar desta palavra que o Espírito Santo inspirou no coração, amém? Bom, voltando, então o profeta Samuel, o povo, né? O povo chegou no profeta Samuel, né? E disse que, profeta Samuel a gente citou muito na live da vocação, por conta do chamado que ele ouviu de Deus, de como ele depois respondeu esse chamado, soube responder esse chamado por meio da intercessão, né, de Eli. Mas aí ele ungiu, o povo negou a Deus e queria ser como todos os outros povos, ter um rei, um homem que conduzisse eles. Tanto que o Senhor para Samuel diz, olha, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando, né? Então, vou dar a eles um rei, né? E aí, o Senhor escolhe, por meio de Samuel, Saul, né? Saul, que era da tribo de Benjamim, a menor tribo, né? Escolheu da tribo, depois escolheu da família, até que caiu sobre Saul, não é mesmo? Então Saul foi escolhido e ungido. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, nós vamos ver que o Espírito do Senhor se apoderou, veio sobre Saul. O Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele começou a profetizar, né? Isso confirmando o quanto Deus de fato ungiu, né? E o povo aceitou como rei. Ele era ungido do Senhor. Só que dentro, né, eu estou falando isso por quê? Você está falando do matrimônio, Well? Sim, estou falando do matrimônio. Você vai compreender aonde eu quero fazer essa ligação, esse laço, essa aliança, linkar esta aliança, né? Porque quando você vai você é chamado primeiramente, né? Você tem a vocação do matrimônio, ou também a vocação para o sacerdócio, para uma vida religiosa, que seja, mas como eu estou tratando do matrimônio, então eu vou focar nisso. Você é ungido por Deus. Deus te chamou. Então Deus quer o quê? Que dê frutos, né, de benefício, como eu estava falando, para o sacerdote que celebrou, para os seus filhos, né, dentro desses 3 sims, para aqueles que te assistem, né, para que surjam outras vocações, para que os seus filhos possam povoar, né? Então, você é ungido de Deus naquele momento. Você é ungido de Deus naquele momento. Assim como Saul foi, o Espírito Santo estava com ele. Só que Saul começou a transgredir. Houve o primeiro pecado de Saul, porque o profeta Samuel ele tinha dado uma ordem segundo a voz de Deus, a palavra de Deus, e Samuel, depois de um tempo, por medo, né, transgrediu. Ele pecou. Olha só, como muitas vezes acontece em nós, que somos chamados dentro do sacramento do matrimônio. Vai para o sacramento, diz o sim, mas depois volta atrás. E aí cai numa vida de pecado. Aí, passou mais um tempo, Saul novamente transgrediu a lei. Pecou mais uma vez, não cumpriu a ordem de Deus, né? Quando ele foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele, amém. O Senhor mudou o coração de Saul, né? É dito na palavra, é dito na Sagrada Escritura. Eu estou com 2 traduções aqui, então por isso que eu estou olhando para um lado e para o outro. Mas quando o Senhor ele toca, né, o coração de Saul, ali ele muda o coração de Saul. Tá aqui, ó. Tá aqui em 1 Reis. Aqui, ó. Opa! Saul vence os amonitas. Aqui, ó. Saul, capítulo 10. Mas é nessa tradução aqui que tá mais próximo de mim. Eu quero ler segundos como está na palavra. Diversas guerras. Opa, segundo. Primeiro Samuel. Tá aqui. 1 Samuel, capítulo 10. O Espírito do Senhor virá também sobre ti. Profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Né? Isso no capítulo 10, no versículo 6. Aí lá no versículo 9. Deus transformou.
né? E aí no 10, o espírito de Saul, e ele pôs-se a profetizar, mudou o coração de Saul. E é assim que acontece muitas vezes, né? Quando você diz ali os 3 sims, você diz os 3 sims, está ungido, está cheio do Espírito Santo de Deus, é um momento, né, grandioso. Claro que tem as exceções lá, visando somente a festa, vão para o sacramento do matrimônio, mas visando a festa, né? Ele prepara tudo. Nós já tivemos experiência de casais que prepararam tudo que poderia preparar para a festa, né? Digamos, o status, né? A estima dos homens, ele preparou. Só que aí quando foi perguntado sobre a questão da igreja, a questão da celebração, a questão da data, eles não tinham visto nada disso. Eles tinham se preocupado somente com o que é material. Somente com o que é material, né? Tanto que, infelizmente, né, nós temos visto aí muitos sacramentos que não estão suportando, né? E estão sendo realmente o espírito mal tem entrado ali no meio e tem devastado. A palavra certa é diabo, porque a palavra diabo diz, você pode da palavra diabo, divisor, né? Significa divisor, e ele realmente tem vindo dividir, né? Uma aliança não tem começo nem fim, mas ele tem estraçalhado essa aliança, ele tem arrebentado essa aliança, não tem simplesmente entortado, mas tem arrebentado, porque a força a qual ele tem feito não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele está dentro, ele já está incutido ali naquele momento que a pessoa vai para o altar. E quando a pessoa está, né, consagrada, ele vai e de dentro para fora ele implosão. É uma implosão de dentro para fora e só fica os pedaços, os estilhaços, e é inferno lançado para tudo quanto que é lado. É inferno lançado na vida dos filhos, é inferno lançado na vida de um para com o outro, nas acusações, é inferno lançado na vida dos padrinhos testemunhas, é inferno lançado em outros casais, porque vê, né, isso macula, isso fere, né, isso entristece o coração de outros casais, isso até mesmo enfraquece outros casais que já não estão ali tão embasados na fé, embasados na graça e na ordem, né, de Deus. Bom, mas então, voltando para Esaú, ele começa a transgredir dessa forma, tanto que em 1 Samuel, ainda no capítulo 18, né, vai se mostrar que Saul, por inveja de Davi, que também foi ungido por Deus, né, escolhido para a realeza, para ser rei, um espírito mau se apodera dele. Compreendeu? Ele que era tomado pelo Espírito do Senhor, era ungido pelo Espírito de Deus, agora é um espírito mau que se apodera dele, por conta da inveja que ele tinha. Porque o Senhor falou, eu vou tirar a realeza de ti e darei a Davi. Você não vai ser mais rei de Israel. Agora quem vai ser rei vai ser Davi, né? E ele, por inveja, agora eu olho aqui para você dentro da realidade do matrimônio. Ele olha para outro casal, digamos assim, né? O casal aqui que está numa vida de pecado, está numa vida de motel, está numa vida de prostituição, está numa vida de masturbação, está numa vida... Desculpa falar dessa forma, desculpa ser claro dessa forma, mas está numa vida de uma sexualidade animalesca, bestial, ou seja, o sexo anal. Está, infelizmente, numa vida dessa, né? E aí o espírito mau se apodera dele e ele começa a ter inveja, ele começa a maldizer o casal que está na graça, o casal que está segundo a vontade de Deus, né? Bom, mas aí o que ocorre, né, da história do povo de Deus? Tá falando do matrimônio, Estou falando da verdade do matrimônio. Aí o que acontece? Davi é o novo ungido de Deus. Davi, ele é o novo ungido de Deus. Mas olha que interessante. Deixa eu primeiro chegar já vou estender para o fim da vida de Saul, né? O que ocorreu? Veja como a vida dele foi transgredindo. Ele que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Olha como a vida dele foi transgredindo. Você chegar lá no capítulo 28 de 1 Samuel, você vai ver ele recorrendo a necromantes.
Você vai ver ele recorrendo a necromantes. E quantos casais a gente não vê recorrendo à necromancia, a trabalhos, simpatia para o amor, amarração para o amor, né? Traga o seu amado de volta em 7 dias. Não é assim? Que a pessoa vai lá, toma um passe, toma um benzimento, né? Faz simpatia A, B ou C, amarrações para o amor e tal. E aí começa a se recorrer a isso. Olha o fim que chegou Saul. Olha o fim que chegou Saul. Olha o fim que tem chegado tantos matrimônios, tantos casais, né? Começa a fazer correntes, né? Simpatias de oração, coisas aí que suposta... Não, mas... É da igreja. Não, a igreja não simpatiza, a igreja, ela, não só a palavra simpatiza, mas a igreja, ela não, como eu posso dizer, ela não compactua, né, com essas práticas aí de correntes de oração, né? Não, ela sim, ela tem a prática da novena, ela tem a prática do cerco de Jericó, prática aí das quaresmas, né? Quaresma de São Miguel, o tempo da quaresma em si, né? Setena do glorioso e justo São José, ladainhas, né? A ladainha do preciosíssimo sangue, ladainha ao Espírito Santo, ladainha ao sacratíssimo nome de Jesus, ladainha Imaculado Coração de Maria, né? O ofício e tal. Essas práticas, sim, são vivas. O Santo Rosário, né? São práticas vivas da igreja, né? Mas outras não. Então, você que está com dificuldade no matrimônio, você tem que recorrer ao que a igreja te oferece. A ser orientado por um bom sacerdote, né? Um sacerdote piedoso, um sacerdote que está ligado, de acordo, um sacerdote que está cheio do Espírito Santo de Deus, no sentido da doutrina da Igreja Católica, casais que vivam, né, o que a igreja realmente anuncia, dentro do seu matrimônio, na educação dos seus filhos, né, na fidelidade ali a Deus, né? Então, a essa verdade vocês têm que recorrer. Amor, você tá vendo a questão do horário, né? Pode deixar. Amém. Tranquilo, que eu vou encerrar o Instagram agora. Amém. Deus abençoe. Ela tá intercedendo e tá vendo aqui a questão do horário, porque o Instagram tem um limite e a gente sabe que vai passar um pouco, tá bom? Se você falar que você vai voltar. Do horário que eu vou voltar. Ela tá aqui falando pra mim tudo. Amém. E olha o fim de Saul, lá no capítulo 31, depois que ele consulta necromante, depois que ele realmente tem uma exortação ali, né, porque a Santa Igreja Católica não compactua, né, com o espiritismo, com necromancia, com invocação dos mortos, com macumbaria, nem com qualquer tipo de idolatria. A igreja não tem, né, com simpatias, com búzios, com outras doutrinas, com outras seitas, né? A igreja católica não compactua com nada disso, né? Com sincretismo religioso, não, com nada disso ela compactua. Ela é una santa católica apostólica, né? E o fim de Saul, que era ungido de Deus, acaba sendo suicídio. O espírito de morte se aposta, lança contra a sua espada num campo de guerra, depois de ter perdido seus filhos. Depois de ter perdido seus filhos. Quantos casais não têm perdido seus filhos? Porque acaba se separando e os filhos tendo a chamada depressão, ou mesmo o próprio casal tem a questão da depressão, tem a questão da síndrome, as enfermidades, as falsas enfermidades, não é mesmo? E as consequências do divórcio sempre são estilhaços que ferem. Sempre são estilhaços que ferem. Nós costumamos falar muito, tanto eu como a Tati, a minha esposa, de que tudo que a gente traz de fora para dentro do sacramento acaba ferindo alguém e nos ferindo, né? Por exemplo, um exemplo que a gente dava muito, né, nas pregações no encontro de noivos. Quando você pega ali, né, quando diz, né, que a mulher é fogão a lenha e o homem é fogão a gás. Vou dar 2 exemplos. Quando você pega ali, né, o fogão a lenha, você trabalha ele, você acende ali a lenha, tudo mais. É trabalhoso? Essa é a mulher. É trabalhoso, né? Mas quando o fogo pega, né, quando as chamas estão ali, é difícil apagar aquela brasa, né? Eu estou falando dentro realmente da relação sexual agora, tá? Do homem e da mulher.
nesse sentido. Mas quando você pega ali um frasco de álcool, aquela chama está acesa, você pega o frasco de álcool e joga um pouco de álcool ali, o que acontece? Há uma explosão. Você pegou algo de fora e jogou, houve uma explosão. Se tiver uma pequena brasa ali e você jogar aquele álcool, vai explodir, vai ferir você, vai te queimar, vai explodir o fogão a lenha e vai queimar aqueles que estiverem em volta. Se você pegar o homem chamado fogão a gás, rodar ali o botão do gás e deixar aquele gás ali, depois você um fósforo que seja uma faísca de eletricidade, que seja, né, aquele gás estava vazando, né, você pegou algo de fora, você riscou aquele fósforo, o que vai acontecer? Uma explosão, uma deslocação de ar e vai ferir. Vai ferir você, vai acabar com aquele fogão e vai ferir aqueles que estão em volta também, né? E o fim de Saul, que era ungido de Deus, foi... Mas nós estamos chegando num ponto muito interessante, por isso eu quero pedir a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida, você que está no Instagram. Nós vamos encerrar agora e nós vamos voltar, né? Mas para que não fique quebrado, né, eu já quero pedir a intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a vida e a alma, né, de todos que estão assistindo, por intercessão do Amantíssimo Coração do Glorioso e do Justo São José. E nós vamos voltar em seguida, falando agora dessa realidade da verdade do matrimônio, mas trazendo a luz pela prefiguração da vida de Davi, o eleito, o ungido de Deus. Amém? Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e justo São José. Só Instagram, Face continua. Eu vou colocar aqui parte 1 para salvar rapidinho, você já entra. Amém? Se você está sendo tocado por essa pregação, vai compartilhando ela, compartilhe o nosso perfil no Facebook, tem a nossa página também do Facebook, sempre Tatuel Bethsaida. No Instagram temos também, né, porque hoje os meios são diversos, né, e nós estamos trabalhando de forma lenta, mas nós estamos trabalhando também no YouTube, né, Tatuel Bethsaida. Vai lá, se inscreve no canal, divulga o canal, né, um canal de evangelização. O nosso propósito dentro da Casa da Misericórdia é, de fato, alcançar almas, é evangelizar, é apresentar a Jesus. É como nós tanto pregávamos e pregamos anunciando isso, né? Não se deve entregar quem conhece a Jesus. Mas então você vai negar o sacramento? Não, eu não vou negar o sacramento, mas eu vou apresentar primeiramente para ele Jesus. Amém. Estamos de volta, Tatuel Bethsaida, e como nós dizemos, não entregamos o sacramento, não devemos entregar o sacramento para quem não conhece a Jesus, mas devemos sim apresentar a Jesus para que a pessoa escute a voz do Senhor, para que a pessoa conheça e obedeça ao chamado, e aí ela tenha frutos. Louvado seja Deus. Olha a Dai aqui de novo no Insta conosco. Só mais um momento para as outras pessoas do Instagram também entrarem, né, para que a gente dê continuidade ao tema, falando aqui, agora trazendo a prefiguração da verdade do matrimônio, por meio do ungido de Deus, né, de Davi, né, a qual, bom, é melhor não adiantar ainda, né, mas de Davi, amém? Tomando um pouco de água, que os santos anjos de Deus continuem levando a graça aos corações e que você faça parte disso também, clicando aí no aviãozinho no Instagram e compartilhando, né, a segunda parte da live, a parte 2 da verdade do matrimônio, amém? Bom, então chegamos na vida de Davi, ungido de Deus. Quando nós estamos, né, dentro, né, da graça de Deus, quando você é importante que você saiba que quando Deus te chama para a vocação do sacramento do matrimônio, quando Deus te chama para a vocação da ordem, para uma vida religiosa, mas principalmente hoje para o matrimônio, você tem que entender que você está indo para um campo de batalha.
Ah, eu tô indo no matrimônio para mim ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, eu mereço a felicidade, então eu quero me casar. Não, já tá partindo, né, do princípio errado. Só deve vir para o sacramento do matrimônio aqueles que têm a vocação, que são chamados por Deus verdadeiramente. Então, repito, é necessário conhecer a Jesus por uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de sacrifício, uma vida de penitência, uma vida divina. Como assim uma vida divina? Participação na vida divina, por meio dos sacramentos, se confessando, jejuando, comungando do corpo de Cristo, fazendo adoração ao Senhor, rezando o Santíssimo Rosário, meditando, né, esse Sacratíssimo Rosário. E aí sim você vai conseguir ter essa intimidade. Intimidade que São Tomé teve. Ele teve uma ousadia de intimidade. Deixa eu tocar na tua ferida, deixa eu colocar a mão do teu lado. E isso é uma intimidade. Como assim uma intimidade? Não é incredulidade? Não. Eu quero trazer o discernimento no sentido de intimidade. Quem você deixa cuidar das suas feridas quando você é enfermo? Né? Alguém que você confia. A criança se machuca, quem ela chama? Ela chama a mãe, ela chama o pai, ela corre para os braços da mãe, ela corre para os braços do pai. Por quê? Porque ela conhece, porque ela sabe que a mãe, o pai tem essa intimidade de cuidado dela. Né? Então Tomé demonstrou essa confiança. Né? Eu quero ser cuidado, eu quero ter intimidade com aquele que somente ele tem palavras de vida eterna. Pedro já falou e ponto, acabou. Pedro falou, e Pedro é o chefe dos apóstolos, é o primeiro papa, ele falou, tá falado. Então, pronto, acabou. Amém? Mas aí chegamos na vida de Davi. Então, quando nós entramos para aceitamos esse chamado, aceitamos esse compromisso, né? Fazemos ali a nossa promessa, né, de livre-arbítrio, né, uma promessa de fidelidade, um compromisso com a vida, a abertura, né, à família, nós estamos indo para um campo de batalha, não é mesmo? A irmã Lúcia, né, das aparições, a qual Nossa Senhora de Fátima se manifestou a ela, aos 3 pastorinhos, né, ela vem dizer que o combate final de Satanás, né, entre Satanás e Deus, seria no campo da família. E olha como de todos os lados nós vemos aí pessoas, leis, né, leis iníquas, melhor dizendo, né, tentando destruir, tentando desconstruir, né, a realidade da família, né, que é constituída por um pai, por uma mãe, a qual aquela mentalidade, né, que está sendo incutida na igreja por meio da fumaça de Satanás, não é? Se não der certo, separa. Repito, né, para nós cristãos não existe divórcio. Para o cristão não existe divórcio. Não existe divórcio. E eu vou mostrar isso para você dentro da Sagrada Escritura. Mas então nós temos que estar armado e de fato nós temos que batalhar. Só que quando o rei Davi, agora já rei Davi, ele viveu várias batalhas, né? Teve várias vitórias e tal, em um certo momento, né, ele resolveu ficar de boa. Se você pegar o segundo livro de Samuel, lá no capítulo 11, nós vamos ver o adultério, chamado até título, como o título, né? Ou subtítulo, assim a gente pode dizer, adultério de Davi. Olha só que interessante. Ora, sucedeu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi enviou os seus oficiais com ele e todo o exército de Israel. E destruíram os amonitas e sitiaram Rabate. Davi, porém, enquanto assim passavam as coisas, sucedeu que, levantando-se Davi de dormir, à sexta pôs-se a passear no terraço do palácio real e viu uma mulher que se estava lavando defronte do seu terraço, e era uma mulher muito formosa. Mandou o rei, pois, saber quem era aquela mulher, e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Elião, mulher de Uri. Então Davi mandou mensageiros e fez que lhe a trouxessem. E tendo entrado Betsabeia, dormiu com ela. E ela purificou-se logo de sua imundície e voltou para sua casa. Tendo Davi concebi. Olha o pecado de Davi. Quando você está aqui dentro do sacramento do matrimônio, né, você acaba entrando no campo de guerra. Você não tem como fugir disso. Eu lembro que uma vez,
né? Lá no princípio, né? Eu acho que foi numa das discussões, lá do princípio que eu e a Tatiana tivemos, eu falei assim para ela, mas você achou que o matrimônio era um mar de rosas? E no momento, ela ficou meio que ofendida, né? Aguçou um pouco mais a discussão, mas depois isso foi ficando claro para nós. Nós estamos num campo de batalha. Nós não podemos ficar aqui neste momento como Davi depois de um tempo de guerra. Ah, já estou cansado e tal, né? Vão vocês para a guerra, né? Eu sou rei, vão vocês e eu vou ficar aqui. Vou passear, vou relaxar um pouco. Não tem esse descanso. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Por que nós teríamos? O Senhor diz, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aquele que volta atrás, ele fica 7 vezes pior. 7 vezes pior. Fica aquele que volta atrás no chamado, na vida da graça. Então, percebe? Quando se dá o passo para o matrimônio, eu suplico para as pastorais, né, para as equipes de pré-matrimônio, eu suplico para os membros de comunidades, né, para coordenadores de pastorais, para os nossos sacerdotes, né, em si, que de fato deem um pouco mais de atenção, deem um pouco mais de formação, isso mesmo, de formação, né, para que, né, valorize, né, esse ouro reluzente, né, essa realeza, essa martírio, né, sabe, realmente aí um pouco de si, né, mais para esta realidade, porque os nossos jovens, os que vão para o matrimônio, eles vão à cega, eles não sabem que estão indo para um campo de guerra. Eles não sabem que estão indo para um campo de guerra. E outros nem chegam a entrar nesse campo de guerra, porque eles querem viver amaziados. Eles querem viver não como filhos de santo, né, que de fato somos chamados. Sede santos porque o vosso Deus é santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas eles não estão mais enxergando essa realidade, porque não se prega mais a vida de santo, uma vida de santidade. Ora, como vamos ter aí novos Santa Zélia e São Luís Martin, Teresinha, santos de altar na Igreja Católica, né, vocacionados, né, que viveram, que testemunharam o matrimônio, né, casados verdadeiramente, se não tem quem testemunhe para eles, se não tem quem anuncie para eles, né, se não tem quem fale para eles, nós não somos, já vamos começar por aí, nós não somos protestantes, somos católicos. Eu me direciono para você que é católico. Nós não podemos viver de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma. E então tem que ser anunciado, tem que ser pregado uma vida de castidade. Uma vida de castidade. Porque quando a jovenzinha vai para lá viver o matrimônio ou vai se amaziar, é porque, né, se amaziou é porque já não tinha uma vida de santidade no sentido de castidade, de pureza. Porque não foi falado para ele de virtudes. Porque não foi ensinado ele a imitar a Cristo, a ser imitadores de Cristo. Nós temos esse chamado, né? O Senhor não foi fazendo, né? Na primeira parte da live foi falando que o Senhor foi fazendo alianças e tal. O Senhor, né? Ele contempla, né? O Senhor, ele contempla, né, a palavra que eu usei, deixa eu até pegar aqui de novo, uma comunhão de personalidades e tal, até chegar, né, nessa questão do matrimônio, né, da beleza do matrimônio, da realeza do matrimônio, da pureza do matrimônio, do martírio do matrimônio, de dar o sangue, né, tanto o homem como a mulher, né, nesse sentido. Então, se não anunciarem para eles isso, se ficarem com medo de anunciar, eu vou falar, então, em vão foi a Santíssima Virgem ter mostrado para os pastorinhos a realidade do inferno, a realidade do purgatório. Ah, não, mas não fala isso porque a juventude não pode ouvir esse tipo de coisa, tem que ir com cuidado, tem que ir com calma. Se não anunciarem para eles, se nós não anunciarmos para eles, quem vai anunciar? Quando vai ser anunciado para ele? Quando ele entrar para o matrimônio, para o sacramento do matrimônio às cegas? Né? Será que então nós vamos ficar dando pérolas aos porcos? Vamos estar atirando o que é santo aos cães?
né? Não ofendendo a pessoa em si, que foi dentro dessa realidade, mas no sentido de que se nós não anunciarmos para eles, nós seremos culpados também. Será cobrado de nós. Será cobrado de nós, porque nós não anunciamos a verdade, porque nós não pregamos a verdade. Tá compreendendo isso? Tá ficando claro isso no teu coração? Ora, a Santíssima Virgem mostrou, né? Nossa Senhora de Fátima mostrou a realidade do céu, do inferno, do purgatório. Nossa Senhora em Garabandal, né? Mostrou a realidade. Nossa Senhora de La Salette, aparição de 176 ou 178 anos, eu não lembro agora exatamente, mas realmente mostrou ali. Nós temos vidas de santos, né? São Dom Bosco, a realidade do céu, inferno e purgatório. Nós temos aí o testemunho de Glória Apolo, que Deus mostrou para ela o livro da vida e o quanto ela estava tendo um pecado, né? Consequências pecaminosas na vida dela, e a alma dela seria condenada por conta de práticas da cultura da morte, a qual foi citado, né? Já aqui. A vestimenta, a questão da modéstia. A modéstia, o pudor, tanto para o homem como para a mulher, se comportar, a postura, a educação dos filhos, dar a eles uma direção, um norte na questão da vocação, né? Dar a eles um norte na questão da profissão, dar a eles um norte. Vai por aqui que você vai encontrar lá na frente o reino dos céus. Eu fui instrumento de Deus para que a Maria Clara povoasse o céu, para que o Lucas fosse aquele que sentasse numa cadeira no reino dos céus, para que o Pedro fosse ali contemplado com um anel, com um manto no reino dos céus, né? Então está ali para nós, está ali para nós. Mas muitos vão dentro dessa realidade e acabam caindo nesse erro de Davi de ficar de boa. E quando se fica, não, eu vou ficar na minha, não existe mais ficar na minha. Você é cristão, e cristão foi feito para o martírio, para o sacrifício. Se você não sabe, a Igreja de Cristo, né, ela vai passar pelo mesmo martírio, pela mesma paixão que nosso Senhor Jesus Cristo passou, né? E a família tem que estar preparada para isso. Nós vemos aqui no livro de Macabeus, nós vemos também uma situação já vivida pelos judeus, mas dentro da história da igreja, nós vemos situações de martírio acontecida com os neos-catecúmenos, né, que ainda nem tinham recebido o batismo, mas eles tinham tão afinco no coração deles esse desejo por Jesus Cristo, que eles testemunhavam até o fim, e eles acabavam sendo martirizados junto com aqueles que já eram batizados, né, recebendo assim o batismo de sangue, o martírio, né, claro, isso tem que estar incutido hoje, é raiz da igreja. O martírio é a raiz da igreja, né? O se doar, o se sacrificar pelo próximo, né? Nós temos que passar pela mesma paixão que Jesus. Então, se a sua família está passando por dificuldades, por tribulações, está correndo até mesmo o risco do divórcio, né, da separação, lute por ela. Ah, mas ela não quer, ele não quer. Invista na sua conversão, invista na sua santidade, para que você, sendo imitação de Cristo, a sua esposa possa enxergar em você o rosto de Cristo. Para que você, sendo a imitação de Cristo, o seu esposo enxergue em você o rosto de Cristo. É a única solução que eu posso dar para você, é a única solução que eu tenho para você, é uma vida de oração, uma vida virtuosa, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso dentro, e que viva uma modéstia, e que viva um pudor, e que viva os princípios da moral cristã, e que descubra dentro da doutrina da igreja o que pode salvar o seu matrimônio. É Jesus sendo o centro. Só o que pode salvar o seu matrimônio é Jesus sendo o centro. E quando Davi peca dentro do adultério, é interessante que depois Jesus ele vai falar sobre isso, né? Mas Davi primeiro contemplou, ele ficou de boa, ele relaxou, ele baixou as armas, então ele relaxou, aí logo ele olhou pela janela, olhou ali para fora, viu lá, então ele desejou, e só o fato de ele desejar, né, ele já adulterou. Mas não só ele desejou, ele adulterou, como ele... é como diz os santos da igreja, né, o que peca, né, é a alma. Depois, o corpo, claro, o corpo vai sofrer as consequências, mas o que peca é a alma.
A alma é que peca. Então, quando Davi desejou, logo ali a alma dele pecou. Mas ele, não contente nisso, ele ainda foi lá e consumiu, né? Ele foi lá e realmente praticou, consumou isso. A palavra é consumou o ato. Né? E desse ato pecaminoso teve a consequência, né? Que é um filho, o filho sempre é uma bênção, né? Desculpa. O filho sempre é uma bênção. Mas o filho foi concebido num ato de estrupo. Que o estrupador, ele seja de fato, né? Essa pessoa seja de fato aí punida segundo as leis, segundo o crime que ele cometeu, que ele seja punido sim. Mas a barbaridade do estrupo não pode ser ali maquiada com a barbaridade do aborto. O nosso Deus é um Deus da vida. E quando se fala de doutrina, que fique bem claro, quando se fala de doutrina, não se tem opinião. A doutrina é imutável. Se você é católico, então você segue a doutrina que foi dada por Cristo. Foi dada por Cristo. Agora, se você quer seguir a doutrina dos homens, as fábulas, né, os falsos mestres, os anticristo, né, que são esses da cultura da morte, né, e infelizmente, né, e grossamente falando, é um problema seu, a qual você vai ter que prestar contas depois com o Senhor. Porque se você não sabe, uma pessoa que apoia o aborto direta ou indiretamente, ela está dentro de uma sentença chamada excomunhão. Excomunhão, né? Ele está, é automático isso. É uma questão automática. Se você direta ou indiretamente é adepto do aborto, logo você está excomungado da Santa Igreja de Cristo. Tá bom? Isso não são palavras minhas, não sou eu que estou falando, mas eu estou falando dentro da doutrina da Santa Igreja Católica, tá bom? Eu estou falando para católicos, para que você possa... nós vemos hoje católicos que eles não conseguem usufruir dos benefícios na sua alma, na sua vida interior, porque eles na graça e um pé no mundo no sentido assim, na questão do pecado, do vício, das desordens, né? Ele está, ele quer Deus, mas ele não quer lutar para viver as virtudes, né? E se combate os vícios com as virtudes, se cresce na vida interior, né? Quando se vive as virtudes, até alcançar a rainha das virtudes tão falada pelos santos, que é a virtude, né, da pureza, né? A ponto de ver a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E quando Davi peca, aí vai tendo as consequências dentro da sua família, né? Com os seus filhos, com a sua filha, toda aquela destruição, né, do lar vai ocorrendo por conta de um pecado. Eu me pegava muito pensando assim, poxa, dentro da minha casa, né, dentro da minha realidade, quando eu caio em pecado, né? E eu notei isso até mesmo quando se cai em pecado mortal, né? Você fala, será que tem consequências no meu lar? E eu digo para você que é chefe da sua família, tem consequências no seu lar? Sim. Tem consequências no seu lar? Sim. Você é o sentinela, você é a muralha. Se o demônio derrubou você, se o demônio passou, vai chegar na sua esposa, certamente ele vai chegar nos seus filhos, e aí é aquele efeito dominó, tudo vai dando errado, porque tudo que Satanás põe a mão, ele divide, ele destrói. O demônio veio senão para matar, roubar e destruir, e é isso que ele faz. Olha o que ele começa a fazer na vida dos ungidos de Deus, olha o fim que tomou Saul, o fim do suicídio. Olha o que aconteceu, olha o que foi acontecendo na vida de Davi, né? E era um consagrado de Deus. Mas o que eu quero falar aqui também, né, que eu quero deixar claro, Saul era consagrado de Deus. Davi era consagrado de Deus. Num certo período, né, cadê? Adultério de Davi. Aqui, no 1 Samuel, no capítulo 24, Saul, ele é entregue a Davi. Saul, ele estava perseguindo Davi.
Aí ele entra numa caverna para fazer as suas necessidades e Davi e a sua tropa estavam escondidos nessa caverna. Davi só... Primeiro, claro, os soldados falam, ó, mata Saul agora, passa a fio de espada agora, porque o Senhor te entregou ele. Aí Davi diz, Deus me livre, digamos assim nas palavras de hoje, Deus me livre tocar a mão, tirar a vida, interferir na vida de um ungido do Senhor. Assim o da veste de Saul. Quando Saul sai da caverna e tal, Davi vai de encontro com ele e mostra para Saul, olha, Deus tinha te entregado a mim, mas eu não quis fazer mal à sua vida. Deus me livre de tocar na ungido, de um eleito de Deus, né? E o que eu quero trazer com essa verdade? De que ninguém pode interferir na vida daquele que é consagrado no sacramento do matrimônio, né? Não pode interferir. Eu quero até pegar aqui o Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, Evangelho de São Lucas, capítulo 16, onde vem falar da indissolubilidade do matrimônio. Vamos lá. Vamos aqui pedir a intercessão de São Lucas. Aqui. Ora, os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E Jesus disse, vós sois aqueles que vos dais por justificados diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque muitas vezes o que é excelente segundo os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todos o combatem. Ora, é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei. Todo o que repudia sua mulher e toma outra comete adultério, e o que casa com a que foi repudiada por seu marido comete adultério. Então Jesus deixou bem claro aqui. Ninguém pode interferir no matrimônio, né? Se acontecer uma interferência, está cometendo adultério. Se alguém interferir, né? Agora eu estou trazendo aqui, eu prefigurei essa questão de Saul e Davi, né, no sentido de serem ungidos de Deus. E quando nós estamos no sacramento, nós somos ungidos, né, pelo Senhor. Nós estamos ali debaixo da graça do Senhor. Mas, como disse um bispo muito sábio para nós, não basta a bênção, mas sim a forma como se vive essa bênção. Porque Saul recebeu a bênção e depois como ele viveu, a ponto de chegar no seu fim último se suicidando, não é mesmo? Então não basta somente a bênção, mas a forma como se vive essa bênção. Então, vivendo a bênção dentro da graça, ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir. Mas chegamos num momento a qual a igreja fala que sobre a separação de corpos por conta de atentado contra a vida, né, a violência contra a mulher, a violência doméstica e tal, né? Mas por que se chegou a essa situação, né? Como eu e a Tati partilhava, não chegou da né? Teve uma escada, né? Teve situações, né? Teve degraus ali, né, que foram até chegar a esse ponto. Então é importante, chegou a esse ponto, isso não dá direito ninguém a interferir, né? E até como foi dito aqui, ó, é bem interessante, ó. O que é excelente segundo os homens é abominação diante de Deus. Porque muitas vezes usam a frase assim, né? Os filhos das trevas, né? Acabam falando assim, você merece ser feliz. Vai se separar dele. Vai se separar dela. Você merece uma pessoa que te faça melhor e tal. Mas se você está consagrado dentro do sacramento do matrimônio, invista na sua conversão. Invista na sua conversão. Se você está dentro do sacramento do matrimônio, né? E houve a separação de corpos, invista na sua conversão, para que possa novamente ter essa junção. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu, e ponto, acabou.
basta. Mas aí, hoje em dia, ainda há aqueles que digam assim: mas nós, se não der certo, você vai lá e procura a nulidade, né? Vai lá, procura a nulidade e tal. E tudo hoje é uma desculpa para a nulidade, né? Mas eu digo para você, dentro dessa realidade, dessa pregação que você está ouvindo, você acha que teriam muitos casos de nulidade? Se as pessoas começassem a ouvir pregações, se elas começassem a ouvir do evangelho, da doutrina de Jesus Cristo, mostrando para elas a verdade, se elas fossem para o sacramento, conhecendo a Jesus, você acha que teria muitos casos de nulidade ou muitos casos indicados para nulidade? Não teria. Não teria. Mas a igreja permite essa separação de corpos e tal. Mas ela não permite o adultério. Não permite o adultério. Tanto que Tertuliano, né? Tertuliano, lá na idade antiga da igreja, vamos dizer assim, Tertuliano, ele chama Lameque. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui com facilidade. Mas... Não vai dar, não. Mas Tertuliano, ele diz que Lameque... Tá aqui, ó. Tá nessa tradução aqui, ó. Ele tá aqui nessa tradução. Só um minuto para pegar dentro da palavra de Deus no livro de Gênesis. A Bíblia. Conheceu... Vamos lá, posteridade... Aqui, ó. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 19... Olha só, vamos começar do versículo 17, tá? Que vai falar sobre a posteridade de Caim e a origem da poligamia. Caim conheceu sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque, e edificou uma cidade que chamou Enoque, do nome de seu filho. Ora, Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviavel, e Maviavel gerou Matusael, e Matusael gerou E este tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Sela. Olha só. E este tomou duas mulheres, Lameque, né? Foi o primeiro que violou a unidade do matrimônio, estabelecida por Deus no princípio. Capítulo 2, versículo 24. Tertuliano chama-lhe, por isso, um homem maldito. Muitas pessoas acreditam que no Antigo Testamento era permitido se ter várias mulheres. Mas nós estamos vendo aqui no livro da origem. Né? Nós estamos vendo no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Lameque foi o primeiro que tomou duas mulheres. Né? Logo, ele violou, né, a unidade do matrimônio estabelecida por Deus. Então, a Santa Igreja, ela jamais, né, dentro até mesmo do Antigo Testamento, jamais foi aprovada essa questão de ter mais que uma mulher, né, de ter duas mulheres, né, ou de, não deu certo aqui, eu vou separar dessa e vou ficar com outra, né, é adultério, né? Eu tenho que falar isso para você, é adultério. Jesus, ele vem falar assim, no Evangelho de São Mateus. Agora vamos lá para o Evangelho de São Mateus. Você percebe que está se usando a Sagrada Escritura, né? Tanto do Novo como do Antigo Testamento. Mostra para nós que o que prefigurava o Antigo se revela no Novo. É sempre Jesus. Olha só, Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos lá. Aqui, né? Onde falando sobre matrimônio e virgindade. Aqui, vamos lá. Eu vou ler exatamente como está na Sagrada Escritura. Também a gente não pode passar tanto tempo para que não fique pesado para você. E foram ter com ele os fariseus. Ter com quem? Com Jesus. Para o tentar. E disseram-lhe, é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Já usaram assim, né? Por qualquer motivo. Olha a artimanha. Ele respondendo, disse-lhes, não lestes que quem criou o homem no princípio, criou um só homem e uma só mulher, e disse, por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso, não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. E aí, olha a artimanha, olha a astúcia da serpente. Por que mandou, pois, Moisés replicaram eles, dar o homem à sua mulher líbero de repúdio e separar-se dela, né, uma carta de divórcio? Respondeu-lhes,
porque Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos repudiar vossas mulheres. Mas no princípio do mundo não foi assim. No princípio do mundo não foi assim. É Jesus falando, porque ele estava lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade estava presente, né? Então não foi assim. Eu, pois, digo-vos que todo aquele que repudiar sua mulher, né, a não ser por causa da fornicação, a casar com outra, comete o adultério. E o que se casar com uma repudiada, comete adultério. Ora, não foi exatamente o que ele falou lá no Evangelho de São Lucas? Não foi ele que repetiu no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16? Capítulo 16, foi isso mesmo que eu falei? Isso, 16, 14. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ora, é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um só tio da lei. Todo que repudiar sua mulher e toma outra comete adultério, né? Se ele está falando a sua mulher, é porque já está consagrado no sacramento do matrimônio, né? Se eu estou namorando, né? A minha namorada não é minha. Se eu estou noiva, minha noiva não é minha. Mas a partir do momento do sacramento do matrimônio, a Tatiana é minha esposa. Ela é minha. E eu sou dela. Eu sou o esposo dela. E Jesus deixou bem claro quando falou: todo que repudiar sua mulher e toma outra comete adultério. E o que casa com a que foi repudiada por seu marido comete adultério também. Então, fica muito claro para nós, né? É claro que hoje nós temos aí a realidade da segunda união. Mas a igreja liberou a segunda união. Não, a igreja não liberou, mas por conta da dureza do seu coração, a igreja ela acolhe. Mas acolher não significa que a igreja está incentivando a segunda união. Ela simplesmente está acolhendo na questão da misericórdia, mas é para a pessoa continuar nesse estado de segunda união? Infelizmente eu digo para você, meu irmão, não é para você continuar. Claro, cada caso é um caso, mas olha agora com os olhos da fé e a sua alma. E a sua alma, porque foi dito, né, para os homens, né, o que é lícito, o que é agradável para os homens, pode não ser agradável para Deus. Olha só. E Jesus disse: vós sois aqueles que vos dais por justificados diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque muitas vezes o que é excelente segundo os homens é abominação diante de Deus. Ora, viver numa vida de pecado, numa vida onde você não pode comungar, numa vida onde você não pode confessar, ora, que vida é essa? Que vida é essa? Não é melhor abandonar toda esta justificação diante dos homens para obedecer a Deus? No sentido de poder comungar do corpo de Deus, no sentido de poder se confessar, né, de participar desta misericórdia. A misericórdia de Deus está aí, nos sacramentos. Essa é a misericórdia de Deus e não a outra. Porque esse Deus que é misericordioso, esse Deus que de fato ele manifesta o seu amor no sacrifício, na doação, na misericórdia, é o mesmo Senhor que também é justiça. É justiça. Então, nós não podemos mascarar a fé. Nós temos que anunciar a verdade do matrimônio. E a verdade do matrimônio é: se você está num estado de segunda união, ora, não é melhor deixar de lado essa justificação do coração, porque o Senhor conhece o vosso coração, e começar a obedecer à vontade de Deus e lutar pelo seu matrimônio. Mas ele já tem outra, ela já tem outro, já constituiu outra família. Ora, então a solução para você é viver num estado de castidade, um estado de celibato. Pode-se falar assim, não pode? Você tem que viver então um estado de celibato. Se ele está com outra pessoa, ele está em adultério, mas você não. Se ela está com outra pessoa, ela está em adultério, mas você não. Então viva você num estado de graça, orando por aquela pessoa a qual você se comprometeu, de livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio, lá atrás, lembra? Que você comprometeu, né, com a fidelidade, né, fez a promessa de fidelidade, e que você se comprometeu com a vida e com a família. Ela ainda é a sua família, ela é parte, vocês não são mais dois em uma só carne. E pronto, acabou. Então,
eu digo para você, por favor, né, você que vive amasiada, o que te impede de buscar o sacramento do matrimônio? Ah, nada me impede. Eu nunca fui casado na igreja. Ele nunca foi casado na igreja. Ótimo. Então, viva uma vida de graça. Tenha uma vida de graça. Participe da vida divina. Como é? Como que eu faço isso? Volta o teu coração para os sacramentos. Se você está numa vida amasiada, vá regularizar isso segundo o chamado e a vocação que Deus te der. Vá orar. Vá escutar de Deus. Toma vergonha na cara. Não fique igual Davi. Ah, já cansei, já lutei demais. Ou então, você que está dentro do sacramento do matrimônio. Ah, mas ele não muda nunca e tal. Vou separar, vou abandonar ele. Vou dizer para você. Se você se comprometeu, né, vá até o fim. Vá até o fim, porque está te esperando um trono, uma coroa, uma Jerusalém celeste, para que você povoar o reino dos céus. Você, o seu esposo, né, no caso, a sua esposa e os seus filhos, vocês são chamados a povoar o reino dos céus. Mesmo que passando por este vale de lágrimas, mesmo nas dificuldades, mesmo nos combates, mesmo que nas lutas, é necessário. Não desanime. Você que é namorado, não desanime. Viva a castidade com a sua namorada. Viva a castidade, a pureza. A pureza, ore com ela, estude a doutrina com ela, estude o que é o matrimônio com ela, estude o que é a abertura da vida com ela. Você que é noivo, também, da mesma forma, jejue com a sua noiva, faça compromissos de oração com a sua noiva, meditem da Sagrada Escritura junto, rezem o rosário juntos, vão adorar o Senhor junto. Você que já está consagrado no matrimônio, não desanime, vale a pena, está te esperando lá, o reino dos céus. O Senhor está te esperando com uma coroa. O Senhor está te esperando com um anel. Está te esperando para fazer valer esta aliança. Para fazer valer essa aliança. O Senhor te espera de braços abertos. Então luta pelo teu matrimônio. Nós conhecemos testemunhos belíssimos de vitória. Mas infelizmente nós conhecemos também testemunho de derrotas. De que deixaram Satanás vencer. Né? E que hoje passam a vida espalhando o inferno por aí. Ninguém tem o direito de interferir na vida de um consagrado. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. Vá ser feliz com o Senhor. A sua felicidade eufórica, ela não pode arrastar os outros para o inferno. Porque se você vive numa vida amasiada, ou se você vive numa vida de segunda união, eu vou pela misericórdia de Deus. Você que está ouvindo a verdade do sacramento do matrimônio, você está tendo conhecimento. Você não está na ignorância, você está tendo conhecimento. Talvez não, as coisas não vão para frente porque o espírito mau está ali no meio. Né? O divisor está ali no meio, você está tendo uma vida de pecado. Ora, não é muito melhor ter uma vida de graça que lá na frente vai se manifestar em glória? Porque o que é graça de Deus aqui na terra, no céu, é glória do Senhor? Não é, sabe... Aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Aonde? Eu digo para você. É-se necessário viver a exemplo de José e Maria de Nazaré. Eu quero encerrar, de fato, pedindo a intercessão, né, desse justo, desse castíssimo homem. Homens, tomem José exemplo. Mulheres, tomem Maria, de modéstia, de pudor, de virtudes, né? José e Maria de Nazaré são aquelas colunas da família que podem nos formar a imitação de Cristo. Eles são únicos que podem nos formar a imitação de Cristo, porque viveram um mistério de uma forma a qual ninguém jamais viveu. Eles participaram, eles viram os traços no rosto de Jesus, eles contemplaram os traços no rosto de Jesus, os gestos de Jesus. Eles digamos que são aquilo que vai nos formar quanto imitação de Cristo. É aquela forma que vai nos fazer imitação de Cristo. Não somente na expressão física, mas também nas obras, na luta pelas virtudes, né? Imitar as obras de Cristo, imitar as virtudes de Cristo, né? Dentro do matrimônio, isso é importantíssimo. Digo para você,
há uma esperança. Ainda não acabou. Você que está amaziado, há uma esperança para você. Você que vive na segunda união, há uma esperança para você. Volta à igreja. Volta à igreja. A igreja não está virando as costas, mas a igreja não pode te entregar a Sagrada Eucaristia e não tem exceções. Desculpa, mas não tem exceções. Ela não pode te entregar a absolvição e não há exceções, porque você está numa, entre aspas, digamos assim, numa vida perpétua de pecado, de adultério. Entende? Então ela não pode, porque é Jesus, a Eucaristia é Jesus. Né? E como que vai se entregar, né, Jesus, se você não está preparado, se o seu coração está distante, foi rompida esta aliança, né? Você, digamos assim, você está no estado de Adão e Eva, você rompeu com o Senhor. Então, como receber, né, do fruto da árvore da vida? Você não pode, né, infelizmente, mas volta ao Senhor, né? Procura reatar a aliança com o seu esposo, com a sua esposa. Ah, mas não posso, como eu já disse, ele tem outra. Então, rompa esse estado de segunda união para se viver na vida da graça. Né? Rompa para viver na vida da graça. Aí você poder se confessar, porque dentro da confissão, como que vai ser absolvido um pecado que você não se arrependeu? Porque se você continua nele é porque você não se arrependeu. O arrependimento é a mudança de vida. É a mudança de vida, né, que realmente denota o arrependimento. E aí é o que vai causar o benefício dos frutos na nossa alma. Compreende? E você que está amaziado, né, não tem impedimentos, procure regularizar a sua vida na ordem da graça. Porque nós só vamos colher frutos, né, dentro até mesmo incutir na sociedade, orar pela nossa nação de forma frutuosa, né, vencer esse, né, só vai cessar quando na graça, né, na glória de Cristo, né, só vai cessar dessa forma quando nós partimos para o Pai. Então, eu quero falar o que alguns irmãos, né, quando nós dizemos a palavra memento mori, lembra-te da morte. Lembra-te que é mortal. Lembra-se, no caso, de que você vai morrer. Então é necessário viver bem, aproveitar bem o dia, aproveitar bem o agora, aproveitar bem o momento. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele voltará. E com certeza ele quer nos chamar para uma vida de graça, né? Para passar a eternidade com ele. Agora, se eu estou numa vida rompida com Deus, numa vida de pecado mortal, eu não comungo do corpo de Cristo, eu não me... Ora, irmão, eu tenho que ser claro em falar para você, qual caminho você está trilhando? O caminho da morte eterna. O caminho da morte eterna. O caminho da morte. Mores, lembra-te, você é mortal. Lembra-te da morte, lembra-se que você vai morrer. Todos nós vamos. Passou a ser o quê? Digo irmã morte porque ela passou a ser... Era o inimigo que foi vencido e agora nós passamos por ela para se encontrar com o nosso amado, com o nosso Senhor, com o nosso fim último, a vida da graça, a vida da glória. A chance, aproveita, há o momento, viva bem, carpe diem, viva bem. Viva bem, aproveite o teu dia, aproveite o agora para se converter, aproveite o agora. Amém? Deus te abençoe, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, medita nessa pregação, medita nessas palavras, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, deixa o Espírito Santo de Deus enriquecer você. E para isso eu digo, silencia o teu coração, silencia a tua alma. Quando for traçar o sinal das cruzes sobre o teu corpo, lembra-te de quem é o Pai, o Criador de todas as coisas. Lembra-te de quem é o Filho, aquele que pagou um alto preço pela salvação da tua alma. De muitos no sentido de quê? Daqueles que aceitam. E lembra-te do Espírito Santo, que é o que vivifica, que é o que dá vida, que é promessa de Deus para você.
Então lembra-te, traça agora o sinal da cruz comigo sobre o teu corpo, desta forma ao Pai, sem pressa, né? Deixando cair por terra todo o turbilhão de pensamentos, todas as preocupações excessivas, com dívidas, com enfermidades, né? De tudo que foi falado aqui. Deixe que o Espírito Santo de Deus te abençoe verdadeiramente neste momento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sinal da cruz foi a nossa oração da noite, o sinal da nossa salvação, a invocação da Santíssima Trindade, o selamento desta pregação para a nossa vida, a verdade do sacramento do matrimônio. Mais uma vez, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José. Nós estaremos orando por você também. Amém? Um beijo na alma, Deus te abençoe.